Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Já estudamos 4 lições. Estudamos a lição de número 1, que teve como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. A lição de número 2, A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. E hoje, na lição 5, falaremos sobre uma igreja cheia de amor. Quero pedir a você que está nos assistindo que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim vamos prosseguir trabalhando aqui, trazendo para você sempre um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero neste momento orar ao Senhor juntamente com você para que tenhamos uma aula abençoada, para que esta exposição seja proveitosa para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, deixar para os teus filhos um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula. Quero convidar você para desde já abrir a sua revista, se você estiver nas suas mãos aí, e acompanhar comigo esta aula, e vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ou o texto de ouro da lição, encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, o texto que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Repetindo, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Nossa verdade prática diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Repetindo, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Os versículos que dizem o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos, pois, aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo objetivo, reconhecer a graça de Deus
como a fonte do amor cristão. Terceiro e último objetivo, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Então, dizendo em rápidas palavras, temos os seguintes objetivos: compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão e incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Vamos então à nossa introdução. Nesta hora sempre lembramos que é bom ter em mãos uma canetinha, a revista da Escola Dominical nas mãos também, e também, próximo de você, um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa pausar o vídeo, conferir os versículos, fazer as suas devidas anotações. Vamos então à nossa introdução. Nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Uma igreja genuinamente cristã é uma igreja onde o amor se manifesta. O amor, capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Amados e queridos irmãos, o amor é a principal essência do cristianismo. Cristianismo sem amor é uma mera religião a ser seguida por alguém que deseja ser, entre aspas, cristão, sem, contudo, ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, que demonstrou todo o seu amor por nós, morrendo na cruz para nos salvar. Portanto, uma igreja genuinamente cristã é uma igreja onde o amor prepondera, onde o amor reina, onde o amor é perceptível por todos que nela congregam. Vamos então ao primeiro tópico da lição? Primeiro tópico da lição, o amor manifestado na comunhão cristã. O amor manifestado na comunhão cristã é o primeiro tópico da lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, no versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número, ou assembleia. A igreja que havia começado com 120, na verdade, na Bíblia está quase 120 irmãos ou quase 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Cabe aqui um comentário, meus amados irmãos. Eu já fui de igreja pequena e hoje pertenço a uma igreja, uma congregação relativamente grande. Nós percebemos durante nossa trajetória ministerial que uma igreja pequena há mais proximidade. Uma igreja pequena faz com que as pessoas estejam mais próximas umas das outras e fica relativamente mais fácil demonstrar o amor, demonstrar a compaixão, demonstrar a misericórdia, porque está sempre junto àquele mesmo povo, aquele mesmo grupo pequeno. Em uma igreja grande, obviamente, os desafios são grandes, principalmente porque o que acontece numa igreja grande? Em uma igreja grande, não tem como você ter proximidade com todos os membros. Imagine você, após um culto, falar com 500 pessoas, com 300, 400 pessoas. Mas numa igreja pequena, quando termina o culto, você consegue abraçar a todos, cumprimentar a todos. Em uma igreja grande,
o que acontece é que há mais departamentalização. E aí nós temos grupo de crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos. Esses grupos, então, acabam se isolando um pouco. E isso exige do líder, do pastor desta igreja, uma grande habilidade para poder atender a todos, ouvir a todos e também socorrer a todos os necessitados. O que acontece de fato é que os departamentos acabam criando seus nichos, acabam criando seus espaços, e é importante manter a unidade nesses departamentos. Departamentos de irmãs, de mocidade, de varões, de crianças, precisam todos eles praticar o amor, a compaixão dentro desse departamento, para que também isso se estenda para toda a igreja. Portanto, o que o nosso comentarista mostra é que há desafios e problemas maiores, sim, para quem lidera, para quem está à frente de uma grande igreja. A igreja de Jerusalém começou com quase 120 e de repente se converteram quase 3.000 almas. Então, de um momento para outro, a igreja passou a ter 3.120 pessoas. Isso é um número bem elevado para uma congregação. Os desafios foram enormes e foi necessário, então, um grande esforço dos apóstolos para manter a comunhão, o amor entre os irmãos. Vamos então para o segundo subtópico do primeiro tópico, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá, na verdade, Paulo disse, podemos refazer esta frase dizendo, Paulo disse que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Meus amados irmãos, a igreja de Corinto foi repreendida por causa da divisão. Paulo chegou a dizer, está Cristo dividido? Ali se formaram grupos, ali se formaram partidos que concorriam entre si. E isso não é bom para a igreja. A igreja tem que viver o genuíno amor. O crescimento traz um grande desafio para a igreja. Crescer, número de crentes, número de membros é bom, mas como alocar cada um de forma que se sinta integrante do corpo de Cristo? Como fazer com que todos se sintam importantes, tanto aqueles que estão há 30, 40 anos na igreja, quanto aqueles que chegaram há poucos dias? É, portanto, um desafio para o líder manter o amor, a comunhão em uma igreja na sua fase de crescimento. A vida interior, terceiro subtópico do primeiro tópico. A expressão era o coração e a alma, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8 nos diz que eles deveriam ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Também o Espírito Santo capacitou a igreja para a tarefa do evangelismo. Atos capítulo 4, versículo 31, 33, capítulo 8, versículos 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. Portanto, o Espírito Santo derramado sobre a igreja, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, ele veio nos trazer o amor. Para quê? Para que possamos prosseguir na nossa tarefa de evangelização do mundo, porque esta foi a ordenança do Senhor, ide por todo mundo
pregai o evangelho a toda criatura. Para isso, a igreja precisa se manter unida no amor. Somente uma igreja unida no amor enviará missionários para o campo. Somente uma igreja unida no amor terá condições de sustentar um missionário no campo. Uma igreja toda fragmentada certamente não avançará na obra da evangelização. Sinopse da primeira parte da lição: a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e sua missão. Repetindo, a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito, fortalecem a igreja e sua missão. O amor como manifestação da graça é o segundo tópico da nossa lição. Vamos, pois, ao primeiro subtópico do segundo tópico: a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. É claro, irmãos, precisamos ter regras, sim. É claro, precisamos ter determinações, sim. A igreja precisa de ordem e decência. O apóstolo Paulo mesmo escreveu: faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas isso não pode ser um empecilho para a comunhão, para o amor cristão genuíno. Isso é o que o nosso comentarista está mostrando para nós. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Portanto, manter a comunhão é, acima de tudo, conceder perdão, ser misericordioso uns para com os outros. Esse tratamento mútuo é o que Paulo recomendou em várias epístolas. Exortai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Essa reciprocidade de sentimentos fazem com que a igreja seja uma só, um só corpo, o corpo de Cristo. Prosseguindo, o segundo subtópico do segundo tópico: a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão, o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que dá continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. A Bíblia nos diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ora, e agora quem na terra expressa essa graça divina, esse favor não merecido? É a igreja do Senhor, que dá continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus Cristo iniciou.
Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, como temos na carta aos Tessalonicenses. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Precisamos depender da graça divina. Precisamos entender que a graça divina, como favor imerecido, traz para o evangelho pessoas que você menos esperava. Temos pessoas que vêm das drogas, temos pessoas que vêm dos mais diferentes vícios, das mais diferentes práticas, e o que faz com que nós amemos essa pessoa e a envolvamos nas coisas de Deus? É a graça de Deus, é o favor não merecido do Senhor nosso Deus. E quando estamos com abundante graça, a igreja tem também abundante amor, abundante misericórdia para receber aqueles que buscam refúgio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sinopse da segunda parte da lição: a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Repetindo, a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. A manifestação do amor na solidariedade cristã é o terceiro tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, a busca pela equidade. Essa palavra, irmãos, é muito importante. Nós vamos dar um exemplo depois de lermos esta tela para você entender que equidade não é o mesmo que igualdade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Reconhecer o direito de cada um igualmente. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Portanto, o nosso comentarista lembra do contexto da passagem bíblica, mostrando que havia pessoas que tinham propriedades e estas vendiam suas propriedades para dividir com aqueles que eram os menos favorecidos. Por isso é importante a palavra equidade. Vou deixar aqui uma ilustração muito interessante. Estava uma mãe observando dois filhos brigando por uma laranja. E essa mãe, vendo a briga dos filhos, resolveu fazer o seguinte: dividir a laranja ao meio e dar a metade para cada um. Ora, ela dividiu, deu a metade para um, a metade para outro, e ambos saíram chorando, insatisfeitos. Por quê? Não era justo dividir a laranja ao meio? Não, porque um queria chupar a laranja e outro estava com um trabalho escolar e precisava da casca da laranja. Então, bastava esta mãe descascar a laranja e dar a casca para um que estava desejoso de fazer um trabalho escolar com a casca e dar a laranja para o outro chupar, e ambos ficariam satisfeitos, porque haveria não igualdade, mas equidade, dar o direito de cada um igualmente, reconhecendo as diferenças, os desejos, as ansiedades de cada um. Portanto, muitas vezes a igualdade ela deve ser repensada. Muitas vezes o que precisamos é de equidade
é saber o que cada um precisa e conceder a cada um o que realmente ele anseia. Amém? Vamos então ao segundo subtópico do terceiro tópico, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Atos capítulo 12, versículo 12, nos mostra isto. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Alguém pode pensar, mas podemos ter esta prática da Igreja de Jerusalém nos dias de hoje? Amados, hoje nós temos outras fontes de benefícios sociais. Há muitos benefícios sociais concedidos pelo Estado porque nós, como cidadãos, nós pagamos nossos tributos, nós pagamos o imposto de renda e cabe ao Estado distribuir parte dessa renda para aqueles que são os menos favorecidos. A igreja trabalha hoje como uma instituição auxiliar no cuidado para com aqueles que necessitam. Isto não é prioritário mais, porque nós temos uma instituição maior que é o Estado, que tem ações sociais para atender aos menos favorecidos, atender aos portadores de algumas dificuldade ou deficiência. Enfim, temos hoje um ente chamado Estado que cuida de determinadas pessoas na sociedade que carecem de ajuda, que carecem do socorro, que carecem de benefícios sociais. A igreja se olvida desta responsabilidade? Não. Nós temos nossos irmãos e continuamos atendendo com amor aqueles que chegam na igreja com alguma necessidade. Continuando, terceiro e último subtópico deste terceiro e último tópico, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Não. Foi voluntariedade, meus amados irmãos. Voluntariedade. Reinava um amor tão grande na igreja em Jerusalém que eles fizeram isso voluntariamente. Não houve nenhuma ordem, não houve nenhuma lei, não houve nenhuma determinação para isso. Era algo espontâneo que vinha do coração dos crentes desta igreja. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso, diz o nosso comentarista. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Nós veremos na lição seguinte, quando falarmos sobre a mentira, a igreja que não é conivente com a mentira, que um casal quebrou este ambiente de tranquilidade, de paz e de amor, e as consequências foram duras contra este casal, citados na Bíblia como Ananias e Safira. Vamos à sinopse da última parte da lição. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Poderíamos, no lugar do onde, colocar quando. Ficaria assim a frase: o amor se expressa na prática da solidariedade quando os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Repetindo a frase, então, fazendo este pequeno ajuste no lugar de onde, colocando quando. O amor se expressa na prática da solidariedade quando
os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Vamos então à conclusão da nossa aula, meus amados irmãos. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, e também Tiago, na sua epístola, fala-nos sobre isso. Nós não podemos dizer que amamos nosso irmão e abandoná-lo. Não podemos dizer que amamos nosso irmão e, vendo-o necessitado, não atendê-lo. Isso é contrário à própria cristandade. Isso é contrário ao próprio cristianismo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém! Terminamos esta lição convidando você para a 6ª lição do 3º trimestre de 2025. Lição na qual estudaremos sobre uma igreja não conivente com a mentira. E eu espero que você esteja conosco aqui na próxima semana para estudarmos também esta lição. Meu querido irmão, professor e aluno da Escola Dominical, eu me despeço de você pedindo que você deixe o seu like, por gentileza, e que você compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Ore por nós para que continuemos esse importante trabalho. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.